Uma dúvida que muitos pacientes têm é como é a recuperação de uma cirurgia de coluna. Dr. Rodrigo Guzmão, médico neurocirurgião, especialista em coluna e membro da RefDor. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a recuperação e o pós-operatório de uma cirurgia de coluna. Bom, nem toda cirurgia de coluna é igual e nem toda doença na coluna é a mesma. Mas a gente vai dividir aqui basicamente em dois tipos de cirurgias de coluna: as minimamente invasivas e as cirurgias abertas, que são aquelas que levam corte. Em relação às cirurgias minimamente invasivas, como quizotomias, bloqueios facetários, bloqueio de ato sacral e cirurgia endoscópica para hérnia de disco, nesses tipos de cirurgia, normalmente o paciente interna de manhã em jejum, realiza o procedimento, na hora do almoço mais ou menos a cirurgia já acabou, ele recebe uma alimentação e no mesmo dia ele vai para casa. Então, nas cirurgias minimamente invasivas de coluna, a gente consegue dar alta para o paciente na hora do almoço mais ou menos. E em casa, ele pode fazer as atividades que ele já está acostumado a fazer. Pode lavar uma louça, pode assistir uma televisão, pode dormir, tomar banho sozinho. E as atividades de trabalho, normalmente elas vão ser liberadas após o primeiro retorno pós-operatório, que acontece por volta da primeira e segunda semana do procedimento. Nessa etapa, o médico ele consegue ver como o paciente evoluiu do dia do procedimento até o dia da consulta, e com isso ele é liberado para as atividades de trabalho. Na cirurgia de coluna minimamente invasiva, as atividades físicas são liberadas pouco a pouco, normalmente na terceira ou quarta semana do pós-operatório. Agora, quanto às cirurgias abertas de coluna, que são aquelas cirurgias maiores, que muitas vezes levam placa, parafuso, que precisam de algum corte, essas cirurgias elas têm um pós-operatório um pouquinho mais demorado. Então, se a gente realiza a cirurgia na manhã, no final da tarde, após a cirurgia, o paciente já está apto a andar. Ele consegue andar com apoio, ele consegue andar com algum auxílio, normalmente do fisioterapeuta, do enfermeiro, e tem que tomar alguns cuidados em relação à ferida. O tempo de internação médio é de 3 a 5 dias. Daí ele vai para casa, onde pode também realizar atividades do dia a dia, como ver uma televisão, às vezes passar uma roupa, tomar banho sozinho, dormir em qualquer posição. E no 14º ou 15º dia do pós-operatório, ele retorna ao consultório. Nesse momento, o médico avalia a ferida operatória, avalia a mobilidade do paciente e ele fica afastado das atividades do trabalho mais ou menos 1 a 2 meses após o procedimento. Os exercícios físicos são liberados quando ele já está se sentindo mais confortável com a nova postura que ele adquiriu, quando as dores na coluna já são bem menos intensas, quando a ferida está bem cicatrizada, e isso normalmente ocorre a partir do 2º mês. Então, nas cirurgias abertas de coluna, no 2º mês a gente reintroduz os exercícios na rotina do paciente. Se você tem mais alguma dúvida em relação a cirurgias de coluna, tratamento de dores na coluna, siga a gente.